Olá pessoal, bom dia. Vamos dar seguimento aí à nossa matéria, com o capítulo 15, né, da nossa disciplina de corrosão, nosso livro do Vicente Gentil, o livro-texto que a gente está usando, né? Corrosão associada às solicitações mecânicas, né? Essa é a nossa aula 2, né, sobre esse capítulo. Bom, recapitulando o que a gente viu na aula passada, temos considerações gerais sobre o processo, algumas particularidades, né, tipos de particularidades dessa união de solicitação mecânica com corrosão. Nós sabemos que quando a gente fala de corrosão associada às solicitações mecânicas, nós temos muitas possibilidades, né? Nós temos muitas subdivisões de processos que podem acontecer que estão dentro desse ramo de corrosão associada às solicitações mecânicas, né? Eu falei sobre alguns deles aqui, mostrei alguns exemplos, né? Falei que nossa aula se baseava nesses 7 tópicos, né? Corrosão sob fadiga, corrosão com erosão, cavitação e impingimento, atrito, fragilização por metal líquido, fragilização por hidrogênio, fragilização por álcali e corrosão sob tensão. Lembrando que na aula passada a gente já viu do 1 até o 4. Né? Corrosão sob fadiga, solicitação mecânica cíclica, dinâmica, agindo junto de um processo corrosivo. Corrosão com erosão, cavitação e impingimento são problemas de tubulações, quando tem um fluido em movimento, né, que pode carregar partículas, que pode sofrer aquela questão da formação de bolhas, né, também pode ter deterioração, né, causada por impingimento, tá bom? E vimos também corrosão sob atrito, né? Corrosão sob atrito que era um fenômeno que está relacionado ao desgaste, né? A corrosão ela acontece junto com a ação mecânica do desgaste quando duas superfícies estão em contato e em movimento relativo. Ponto 4. Fragilização por metal líquido. É o último tópico que a gente viu na aula passada, né? Que é mais algo bem mais particular, né? Quando eu tenho um metal sólido em contato com outro metal líquido, né? Na presença de uma fratura aí, se o metal líquido entrar nessa fratura, né? Se houver contato no nível atômico, teremos problema, teremos um crescimento de trinco e possíveis falhas, né? Então hoje retomaremos, vou adiantar aqui um pouquinho, tá gente? Retomaremos do slide 63, salvo engano, né? Que é o slide de onde a gente parou, que é onde ia começar a fragilização por hidrogênio. Tá bom? Então vamos finalizar aí essa parte da aula. Bom, eu já falei um pouco sobre esse tema em algumas aulas anteriores. Né? O que é a fragilização por hidrogênio? De maneira bem grosseira, para vocês entenderem. Quando vocês lerem isso, eu quero que vocês pensem o seguinte. O hidrogênio, de maneira indesejável, vai entrar na estrutura do material, né, e vai modificar as suas propriedades mecânicas, levando a fratura frágil. Então, é a interação do material com o hidrogênio. Beleza? Isso é muito comum, né? Não só em ligas ferrosas, mas com outras ligas também. Tá bom? Ligas de titânio, de zircônio sofrem com esse problema. Né? Pode ocasionar danos severos. Né? E vamos lá. A raiz do problema, de fato, pensem comigo. O hidrogênio em contato sendo absorvido pela superfície do metal. A raiz do problema é expor o meu material a hidrogênio. Né? Então, o aparecimento de hidrogênio nos metais acontece durante o processamento, fabricação ou até mesmo serviço. Né? Quando em serviço, danos pelo hidrogênio podem ser induzidos em meios de características ácidas, em presença de contaminantes específicos, né, como CH2S, que salvo engano é ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico, eu acho. É um gás, né? É gás sulfídrico, se eu não me engano. Ou sob proteção catódica excessiva pode acontecer também. O que acontece? Vamos lá. O hidrogênio, o problema dele é que ele penetra nos metais na forma iônica, atômica. Né? E devido ao seu pequeno volume atômico, é capaz de se difundir rapidamente na malha cristalina, né, em temperaturas baixas. Né? Como ele é pequeno, é um átomo pequeno, ele vai difundir muito facilmente na malha cristalina, mesmo em temperaturas baixas.
né? E dessa maneira, qualquer processo que produza hidrogênio atômico, né, na superfície do metal pode ocasionar a absorção pelo mesmo. Então, devemos ter problema se nós colocarmos nosso material numa situação onde ele vai estar exposto a hidrogênio. Tá bom? Um bom exemplo disso, gente, é naqueles momentos em que a gente quer fazer soldagem, né? Alguns métodos de soldagem utilizam gás de proteção, né? Algum gás inerte de proteção. Né? O MIG usa, o TIG também, né? O arco submerso não usa gás, usa aquele material sólido, né? Mas também tem um método de proteção do arco elétrico. E por que tem essa proteção? Porque no momento que o arco elétrico está fundindo material, eu estou expondo aquele material. Ele vai estar em alta temperatura. Ali é uma condição excelente para o hidrogênio entrar. E se o hidrogênio entrar, ele vai fragilizar aquele material, vai fragilizar a sua estrutura. Né? E aí tem vários problemas. Né? O hidrogênio ele tende a se combinar com outros componentes, né? Formando moléculas, formando bolhas de gás no interior da estrutura. Mesmo se ele não se combinar, né? Ou se combinar com ele mesmo, formar gás, formar bolhas, né? Essas bolhas dentro da rede cristalina, elas vão causar uma deformação. Né? Pense no vazio no meio de um cubo. Né? Aquele vazio ali, ele está deformando toda a estrutura do cubo. Né? Pensando mais na célula unitária, por exemplo. Então o próprio hidrogênio ele tem esse ponto negativo dele. Né? O nosso problema é evitar que ele entre na estrutura. Se ele entrar, teremos esse tipo de problema. Tá bom? Ele é muito pequeno, ele difunde rápido, é facilmente absorvido. A fração que penetra o metal é, portanto, determinada pela presença de substâncias que diminuem a formação de moléculas de H, de hidrogênio. Tem algumas substâncias que elas saem mais facilmente do material, do metal, e elas são formadas quando em contato com o hidrogênio. Né? Por exemplo, sulfeto, cianeto. Né? Pode diminuir a formação de moléculas de hidrogênio. A solubilidade, a rigor da capacidade de absorção do hidrogênio nos metais, pode acontecer através da formação de hidretos ou de incorporação na malha cristalina. O hidrogênio, no geral, ele é bastante solúvel na rede cristalina. Entre os metais que formam hidretos, incluem-se titânio, zircônio, carbono, paládio, cuja capacidade de absorção do hidrogênio é elevada, né? E decresce com a elevação de temperatura. Entre os metais que mais comumente incorporam o hidrogênio na rede cristalina, eu posso citar o cobre, o ferro e a prata. A quantidade de hidrogênio que é incluída na rede cristalina é muito menor que a forma hidreto, mas cresce com a elevação de temperatura, então tem um comportamento diferente. Né? Na questão do hidreto, a solubilidade decresce com a elevação de temperatura. Aqui não, aqui ele vai elevar com o aumento de temperatura. Né? Essa variação de solubilidade com temperatura é importante, porque determina quais quantidades apreciáveis de hidrogênio em temperaturas altas durante a fabricação são incluídas na rede cristalina ou formam hidretos e ficam em estado de supersaturação nas condições de trabalho. Né? Lembrando sempre que o que a gente está falando aqui, muitas vezes a gente esquece, mas é uma maneira de se formar uma solução. Né? O hidrogênio ele é um soluto indesejável. Né? E como qualquer soluto numa solução, ele pode ficar supersaturado. Né? Lembrando aquelas definições de solubilidade que vocês viram no ensino médio, talvez em química no primeiro período vocês viram também, né? Que soluções saturadas, insaturadas, supersaturadas, né? Dependendo do teor de soluto e da temperatura. Né? Quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, didaticamente, vou passar para vocês, é a questão da mistura de água com açúcar. Né? Você tem um copo de água, cheio de água. Você bota uma colher de açúcar, o açúcar ele é dissolvido pela água. É uma solução aquilo. O soluto ele foi completamente incorporado pelo solvente. Se eu jogo mais uma colher, ele incorpora mais. Só que eu estou aproximando do limite de solubilidade. Chega um ponto
que a água ela não consegue mais absorver o açúcar. E o que acontece quando isso ocorre? O açúcar que eu coloco no copo, ele começa a precipitar no fundo do copo, no formato sólido mesmo. Ele não se dissolve, né? Porque a água ela já dissolveu o máximo que ele poderia. Né? E esse limite de quanto de açúcar a água suporta absorver é o limite de solubilidade para esse caso. Esse limite ele é variável de acordo com a temperatura. Né? Em temperatura alta, a água ela tende a suportar maiores quantidades de açúcar, ela consegue absorver mais. Mas temperaturas mais baixas, ao contrário, absorve menos. Então esse limite de solubilidade ele está muito relacionado à temperatura também. Eu falei de água e açúcar, gente, mas aqui, por causa de hidrogênio e qualquer liga metálica, isso também vale. É verificado também, através de algumas análises, que os ácidos apresentam muitas vezes concentrações de hidrogênio superiores às de equilíbrio, supondo-se uma grande parte da supersaturação, seja aliviada por difusão para poros e vazios internos. Né? Então esse hidrogênio supersaturado é um hidrogênio que, entre aspas, ele não dissolveu, assim, né? Ele vai para poros e vazios e eles são eliminados na forma de gás. Nós temos a fragilização por hidrogênio reversível e irreversível, são dois tipos. Né? A fragilização irreversível ela inclui os casos em que a presença de hidrogênio conduz à danificação da estrutura do metal, comprometendo a sua resistência mecânica. Né? Então a presença de hidrogênio vai danificar a resistência mecânica, vai comprometer a resistência mecânica. Mesmo que todo o hidrogênio seja eliminado posteriormente. Né? Então o hidrogênio, ele só de estar presente, ele gera um estado de deformação de tensões residuais. Né? Talvez possa até iniciar uma trinca. Né? Então quando eu falo de fragilização irreversível, é aquela fragilização que, mesmo que se eu criar alguma maneira de remover esse hidrogênio, a estrutura vai estar comprometida mesmo assim. Né? Desse modo, pode-se dizer que a fragilização irreversível tanto pode ocorrer quando a exposição do hidrogênio é anterior quanto simultânea com a aplicação da tensão. Né? É irreversível, né? O hidrogênio, ele, só dele entrar ali na estrutura, ele já faz o papel de fragilizar. E aí eu posso aplicar a tensão depois e vai haver essa ação combinada, né? De um processo corrosivo anterior com a aplicação da tensão. Nessa categoria de fragilização irreversível estão incluídos metais que apresentam uma fase não metálica dispersa e que são atacados por hidrogênio a alta temperatura. Né? O hidrogênio vai reagir com essa fase não metálica no interior do metal, gerando produtos gasosos que surgem com grande pressão, ou seja, deformam bastante a rede cristalina e são capazes de dilatar os locais das inclusões, formando vazios internos de grandes dimensões. Então vai deformar, vai criar vazios, inclusões, né? Vai dilatar inclusões. Né? Ou também o hidrogênio ele pode migrar e concentrar em regiões onde tem defeitos na estrutura. Né? Lembrando lá do capítulo 4 do Callister, né? Que é imperfeições nos cristalinos, nos sólidos cristalinos. Defeitos podem ser vazios, discordâncias, contornos de grão, falhas de laminação. Né? Todos esses defeitos eles podem incorporar um pouco de hidrogênio, concentrar hidrogênio também. O fato é que, de uma forma ou de outra, vão se formar falhas internas, que agem não só através da destruição da continuidade do metal, mas também como concentradores de tensão, né? Além de gerar tensões internas extras. Né? Então, aqui tem uma imagem de um trecho de tubulação com empolamento pelo hidrogênio, ocasionado por gás sulfídrico. É gás sulfídrico mesmo, nome. Eu sempre esqueço o nome dos compostos, o nome correto dos compostos químicos. Né? Sulfeto, sulfito, sulfato, enfim. Então, assim, o hidrogênio vai gerar essas falhas internas. Ele vai abalar a continuidade do material. Né? O material vai ficar descontínuo. Né? Portanto, com uma tenacidade de fratura menor do que deveria ter.
Os efeitos de tais descontinuidades são particularmente prejudiciais em aços de alta resistência mecânica e baixa dutilidade. Nessas condições, não podem ser absorvidas as tensões por deformação plástica em torno dos vazios e trincas, ocorrendo microfissura com subsequente falha do material. Traduzindo, né, essas descontinuidades vão abalar a resistência mecânica, dutilidade, nessa condição eu não vou conseguir absorver as tensões de deformação plástica, esses vazios e trincas vão propagar de maneira catastrófica, né, vão haver microfissuras e o material inevitavelmente vai falhar. Né? Observa-se com frequência a formação de bolhas também, que significa um empolamento pelo hidrogênio. Isso acontece quando o hidrogênio é produzido, ele é produzido na superfície e entra na forma atômica no material, no metal. Né? E lá ele assume forma molecular, né? Preferencialmente alguns dos defeitos mencionados, né? Ou seja, em um contorno de grão, em vazio, em discordâncias, né? Provocando o aparecimento de bolhas que levam finalmente à ruptura do metal devido às elevadas pressões provocadas. Cálculos diversos avaliam as pressões que se formam nessas bolhas em dezenas de atmosferas, ou seja, é algo bem forte, né? A presença dessas bolhas afetam de fato a integridade da estrutura mecânica. Vê-se, portanto, que a ação do hidrogênio pode gerar suas próprias tensões ao se recombinar internamente, provocando ruptura, independentemente de solicitações externas ou internas devido a tratamentos térmicos. Isso é o que a gente chama de fratura induzida por hidrogênio, ou em inglês Hydrogen Induced Cracking, esse HIC. Então essa fratura induzida por hidrogênio é basicamente isso, né? Formou a bolha se aloja aí em defeitos e uma hora ou outra isso vai gerar fissuras, trincas, microfissuras que inevitavelmente vai se gerar uma falha, vai ser gerada uma falha. A fragilização reversível ela se caracteriza por exigir a presença simultânea de tensões e de hidrogênio, tendo-se então a corrosão sob tensão fraturante, induzida por hidrogênio. Né? Esse é o caso da fragilização reversível. Ela se caracteriza pela presença simultânea de tensões e de hidrogênio. Né? Tendo-se então a corrosão sob tensão fraturante induzida por hidrogênio, que é conhecida como Hydrogen Induced Stress Cracking, HISC, em inglês. Tá? Esse já é outro tipo de fragilização por hidrogênio, aquela que é reversível. Né? O que isso quer dizer, gente? Que se eu eliminar o hidrogênio antes de aplicar a tensão, eu vou ter minha dutilidade restaurada. Só isso. Então é um processo que dá para salvar ainda, né? No caso da irreversível, expôs o material a hidrogênio, metal no caso, eu vou ter problema. A eliminação de hidrogênio antes da aplicação de tensão restaura a dutilidade do metal, foi o que eu disse. A fragilização aumenta com a diminuição de velocidade de formação, isto é, exige-se a ação conjunta de tensão e hidrogênio durante algum tempo para que a fratura ocorra. Por esse motivo, o fenômeno é muitas vezes denominado fratura retardada. Né? O que acontece nesse caso aqui? A fragilização ela vai aumentando, vai ficando mais intensa à medida que se diminui a velocidade de formação. Né? Isso é, exige-se a ação conjunta de tensão e hidrogênio por algum tempo para que a fratura ocorra. Né? Então a fratura não acontece imediatamente. Né? Eu tenho que ter a ação conjunta do hidrogênio agindo no interior da estrutura e a tensão. Por esse motivo, esse fenômeno muitas vezes chamado de fratura retardada. Né? Porque o que acontece? Às vezes eu estou aplicando a tensão e não acontece nada. Por quê? Porque aí o hidrogênio está agindo lá dentro, a tensão agindo aqui fora e está rolando. Né? Preciso de certo tempo para que a fratura ocorra. Então a fratura ocorre depois que eu já apliquei a tensão, um tempo depois. E aí a gente fala por esse motivo que é fratura retardada.
Essas rupturas podem ocorrer depois que a peça em questão esteja em serviço, sob cargas estáticas baixas durante muito tempo, sem dano aparente até o momento da fratura. Né? Novamente, fratura retardada. A carga estática, sendo a forma limite de deformação lenta, favorece o estabelecimento do fenômeno. As baixas tensões necessárias não têm muitas vezes outra origem que as tensões internas residuais. Então a fragilização pelo hidrogênio reversível ela pode acontecer só pelas tensões internas residuais. Né? Isso só destaca o problema que essas tensões internas residuais elas causam na estrutura. Né? Muitas vezes a gente fala aí, certo processo gera tensões internas. E muitas vezes isso é deixado de lado. Só que essas tensões internas elas são gravíssimas. Elas são bem agressivas, né, podemos dizer. A averiguação da existência de condições propícias para a fragilização reversível pelo hidrogênio é particularmente difícil averiguar, né, essa existência de condições propícias. O fenômeno de fragilização pelo hidrogênio, no geral, ele só é verificado em ensaio de tração com taxa de deformação muito baixa. É um ensaio quase estático. Né? Taxa de deformação é a velocidade com a qual eu estou deformando a minha amostra. Quando a velocidade é muito baixa, é como se a tensão ela não mudasse, quase não mudasse. Né? Então é um ensaio quase estático de longa duração. A observação da superfície de fratura no microscópio eletrônico de varredura também ajuda para identificar esse processo. Né? Eu posso reconhecer a característica dúctil ou frágil e, em alguns casos, associada à existência de hidrogênio. Aqui na esquerda tem uma imagem de MEV, né, de microscópio eletrônico de varredura, de um aço AESI 4340, temperado e revenido. Em A é sem hidrogênio, em B é carregado com hidrogênio eletroliticamente. Né, os dois tipos aí. E na figura da direita aqui eu tenho um tubo de aço carbono com fratura devido à fragilização por hidrogênio, né, causada pela presença de gás sulfídrico e umidade. Né. A própria umidade pode transferir hidrogênio para a estrutura, né? Então isso é um grande problema. O principal método de se proteger contra a fragilização por hidrogênio é impedir que a estrutura do material na verdade, impedir que a estrutura do material ela absorva hidrogênio durante a solicitação mecânica. Tá bom? Então, como está escrito aqui, é claro que se deve combater essencialmente a danificação da estrutura do material ou a presença de hidrogênio durante a solicitação mecânica. O problema se torna mais grave à medida que o material vai se tornando mais frágil, né? Que o metal vai se tornando mais frágil. Portanto, a melhor maneira de combater o problema é evitar que possa haver absorção de hidrogênio pelo metal. E nos casos em que não há fragilização irreversível, uma posterior ação danosa pode ser evitada submetendo o material onde possa ter absorvido esse elemento ao recozimento e a uma temperatura baixa. Então foco da proteção, impedir que hidrogênio seja absorvido. Se houver uma fragilização irreversível, né, uma solução é fazer um recozimento. Porque eu não vou mexer no hidrogênio, eu vou mexer diretamente na propriedade. O hidrogênio ele vai fragilizar, vai tornar o material frágil, vai remover da utilidade, vai reduzir a utilidade. Né? O recozimento ele age no sentido de melhorar a dutilidade do material. Tá bom? Então lembrando, o recozimento age no sentido de melhorar a dutilidade. Então às vezes o recozimento em temperatura baixa já é o suficiente para livrar o material de uma possível falha por fragilização por hidrogênio. Aí aqui embaixo estou comentando que essa desidrogenação é usada para evitar a ação do hidrogênio proveniente de processos de eletrodeposição e de decapagem ácida, né? Aquecimento a cerca de 200 graus Celsius por 48 horas, perdão, por 4 a 8 horas. Né? E é basicamente isso, gente. Fragilização por hidrogênio, quero que vocês pensem o seguinte. Quando a gente fala de fragilização por hidrogênio, nós falamos do hidrogênio, ele está entrando no interior da estrutura e está deformando a estrutura, ele está gerando um estado de tensão lá dentro. Né? Ele vai fragilizar.
né? Por que os materiais cerâmicos eles são classicamente conhecidos como os materiais frágeis? Né? Porque são materiais que, devido ao processo de produção, eles já têm bastante vazios, têm muitos poros, eles são mais irregulares, eles não são tão contínuos quanto os metais. Né? Esses poros, essas irregularidades, isso tudo age no sentido de se reduzir a ductilidade do material. Então não são materiais dúcteis, tá bom? Então o hidrogênio ele age no sentido de promover mudanças na estrutura cristalina que reduzem a dutilidade, tornando o material ainda mais suscetível a uma fratura frágil quando solicitado mecanicamente. Né? Ou quando está no estado de tensões internas altas. Né? Deixa eu tomar um gole de água aqui para dar seguimento. Bom, fendimento por álcali. É um tipo de corrosão comum na indústria, né? Sobretudo em caldeiras para produção de vapor, que tem junção rebitada. Né? Rebitada, gente, é por rebite. Né? Imagino que vocês devem ter feito elementos de máquina já e devem ter visto o que é um rebite. A fim de evitar a corrosão do ferro pela água, nós adicionamos na água substâncias alcalinas, né? Porque essas substâncias tornam o ferro passivo, ou seja, protegem o ferro. Né? Porém, as substâncias alcalinas elas podem criar outros processos que vão danificar o sistema como um todo. Devido a choques mecânicos e térmicos, as chapas rebitadas da caldeira podem permitir a saída de água superaquecida para o exterior, né? Já que nessa situação onde tem choques mecânicos e térmicos, a vedação não é mais perfeita. Essa água vai evaporar rapidamente e o eletrólito que ela contém vai se depositando nas pequenas frestas formadas entre os rebites. Então essa água vai evaporar e o eletrólito que ela contém vai se depositando aí nessas pequenas frestas, né, formadas entre os rebites. Deixa eu ver se eu falar alguma coisa. Então assim, só para esclarecer, né, essa água aí, ela vai se evaporar rapidamente, né? Esse eletrólito que ela contém, né? No caso são substâncias alcalinas, vão se depositar nas frestas. Então o que se deposita nas frestas são as substâncias alcalinas, tá? Nessas regiões, a solução alcalina vai, portanto, se concentrando, podendo atingir concentrações altas que acabam atacando o ferro, dissolvendo. Né? Então isso aí, gente, é um caso onde eu coloco substâncias alcalinas na água para proteger o ferro, né? Porém, essas águas elas podem vazar para o exterior. Né? Esse eletrólito que ela contém vai se depositar em frestas, né, formada dos rebites, né, e vai gerar algum tipo de corrosão agressiva, dissolvendo o ferro. O ataque ele se inicia pelas regiões do material que apresentam tensões devido à rebitagem e se intensificam com a elevação de temperatura. Então novamente, é ataque corrosivo e solicitação mecânica agindo novamente. Observa-se entre os rebites o aparecimento de fendas, geralmente intergranulares, que enfraquecem a caldeira e podem levá-la a uma explosão. Né? Então são fendas aí que vão enfraquecer a caldeira. Como os álcalis são considerados uma das causas, as avarias desse tipo foram chamadas de fendimento por álcali ou fragilidade cáustica, é outro nome. Como a gente foi deixando de utilizar junções rebitadas em caldeiras, começamos a usar mais junções soldadas, esse problema ele foi se tornando menos comum. Né? Embora ele ainda não tenha sido eliminado totalmente. Né? Porque ainda podem existir tensões em seções soldadas das caldeiras, ou em tanques usados para estocar álcalis concentrados. Caracteristicamente, esse material metálico que está fendido, né, que está rompido, ele permite verificar que as fendas ocorrem abaixo da linha d'água e se iniciam na fase seca das juntas. As fraturas ocorrem usualmente na região de mais alta tensão e são irregulares,
com marcantes variações na sua direção e, quando ocorrem nas junções rebitárias ou ligadas, afetam ambas as placas. Então é algo que tem uma consequência bem grave, né? Essa fratura ela acontece em região de tensão alta, onde ela é regular, com variação de direção, danifica ambas as placas, né? No caso de juntas rebitadas, então é algo grave. Esse problema pode ocorrer também quando são utilizados digestores que operam com solução concentrada de hidróxido de sódio em temperatura elevada, como ocorre em celulose e alumínio. Então vocês podem ver, gente, né? Vocês aí que... a maioria de vocês devem morar aí perto de Aracruz, devem ter... A maioria de vocês conhece alguém que estagia, que trabalha, enfim, na própria Aracruz Celulose. E a gente sabe que esse fendimento por álcali é algo que está presente também na fábrica de celulose. Tá? Na fábrica de celulose e fábrica de alumínio também. Né? Mas vamos foco mais na celulose, né? Então, quando eu tenho digestores que operam com solução concentrada de hidróxido de sódio e temperatura elevada, eu posso ter problema de fragilidade cáustica. Né? Na fábrica de celulose, eu tenho um tratamento alcalino e temperatura para delignificar a madeira e extrair celulose para posterior branqueamento. Né? Então, é um processo de delignificação que faz parte do processo produtivo do papel, né? Processação de celulose. Tá bom? E fábrica de alumínio, né? Eu tenho um tratamento de bauxita, que é um minério de alumínio, para obter o óxido de alumínio. Então eu tenho um tratamento que envolve também substâncias alcalinas, ou seja, nesses dois ramos da indústria eu tenho um problema aí de fragilidade cáustica. Essas fábricas procuram operar em condições de temperatura e concentração de hidróxido de sódio que não atinjam a região de fratura. Tá bom? Então tem que ter uma prevenção contra isso. Aí tem um gráfico mostrando a temperatura com hidróxido de sódio. Né? A região sujeita à fratura está lá em cima, né? Que é uma combinação de temperatura alta com teores elevados de hidróxido de sódio. Né? Posso dizer assim. É uma região sujeita à fratura. Isso para o aço carbono, tá, gente? O provável mecanismo responsável pelo fendimento por álcali, né, ou a fragilidade cáustica, né, está associado à formação de hidrogênio, devido ao ataque do aço pela solução concentrada de hidróxido de sódio, ou soda cáustica, né, como é conhecido. Então vou ter formação de hidrogênio, né, devido ao ataque do aço pela solução concentrada de soda cáustica, de acordo com a equação. Que pode causar o rompimento do metal pelos mecanismos vistos já anteriormente. Né? É importante quando trabalha com soda cáustica e aço carbono evitar que a gente trabalhe nessa zona que está evidenciada aqui, né, de temperatura e porcentagem de soda cáustica. É importante falar que em temperaturas e pressões elevadas, né, comuns em caldeiras, a adição de nitratos em quantidade elevada, né, equivalente a 20 a 40% da alcalinidade de hidróxido de sódio, ele vai agir como inibidor de corrosão. Esses nitratos, né, vão agir como inibidor de corrosão. Por outro lado, a adição de 2% de hidróxido de sódio em soluções aquecidas de nitrato, né, vão inibir a fratura. Vão inibir a fratura nesses casos onde são usados como meios para ensaios acelerados de corrosão. Né? Então vai fazer vai inibir a fratura, né? Vai agir como inibidor. Proteção. Um processo pode ser usado para evitar essa corrosão é a substituição de rebites por soldas. Como eu já falei, isso aí só de fazer isso já reduziu a ocorrência desse fenômeno. Seguindo-se de tratamento térmico da parte soldada para diminuir as tensões. Outro processo consiste em adicionar à água alguns aditivos, como fosfato de sódio. O fosfato funciona como um tampão, neutralizando a acidez da água e elevando o seu pH, mas sem desenvolver a alcalinidade cáustica. Daí não se dá o fendimento por álcali, pois na evaporação teríamos o fosfato e não o hidróxido. Né? Então a adição desses aditivos pode melhorar e pode proteger. Tá?
Revestir as partes sujeitas ao ataque com níquel ou ligas de níquel também é uma opção viável, porém economicamente não é tão atrativo assim. Eu tenho esse aparelho que estou mostrando aqui embaixo, que é o detector de fendimento, para verificar a possibilidade de fendimento pela água em caldeiras de aço. A construção desse dispositivo está mostrada aqui. Né? É um aparelho para ensaio de água de alimentação de caldeiras e fendimento por álcali de aços. Né? Aqui na direita é a entrada de água fervente e saída de água fervente. Né? Eu tenho um escapamento ali, né? Onde eu tenho um vapor que vai ter esse controle pelo aquele parafuso de ajuste. Né? A peça de aço é testada, ela está bem presa aqui. Né? O objetivo desse aparelho é prever o perigo potencial do fendimento de aço nessas condições operacionais de caldeira. Esse aparelho é ligado ao sistema de alimentação da água por 30 dias, né? E a água da caldeira circula constantemente através do detector. Um escapamento artificial é feito no detector, está mostrado aqui, está bem destacado aqui, né? Onde vai sair o vapor. Para que haja acumulação de concentrações elevadas de água salina e de hidróxido de sódio. A peça de aço, ela vai ser altamente tensionada por meio do parafuso de ajuste. Se a peça sofrer fratura, isso quer dizer, depois de um período de 30 dias, isso é um indicativo de que a água apresenta condições de produzir fendimento. Logo, existe o perigo de fendimento da caldeira, né, se essa apresentar uma falha, onde possa ocorrer concentrações elevadas de soda cáustica. Então esse é um dispositivo que é usado para prever a possibilidade de ocorrência de fendimento, né, por álcool. Esses dados têm que ser cuidadosamente interpretados. Né? É possível que haja fratura na peça de aço devido à tensão excessiva e não porque a água tem características propícias para a produção desse fendimento. Né? E o caso inverso também pode ocorrer. Né? Essas variações devem estar relacionadas com a possibilidade do parafuso de aperto não estar convenientemente ajustado. Então, na hora da implementação desse detector, isso tem que ter, a gente tem que ter certeza que está funcionando bem. Né? Nesse caso, a evaporação não ocorre na fresta, daí limitando a concentração de sais. Né? Então, tem que ter certeza que nós temos que ter certeza que a montagem está sendo correta. Né? Então, gente, fendimento por álcali ou fragilização cáustica é aquilo ali. É um problema que é muito comum em caldeiras, tá? E em outros setores também, como eu comentei, né? Mas é algo que, novamente, é algo comum. Agora vamos para o 15.8, que é corrosão sob tensão. Deixa eu tomar meu gole de água. Bom, na corrosão sob tensão, nós temos a deterioração de materiais pela ação combinada de tensões residuais e meios corrosivos. Então é uma ação combinada. Quando se observa a fratura dos materiais, ela é chamada de corrosão sob tensão fraturante. Né? Então, quando a gente observa a fratura dos materiais, ela é chamada de CST, né, em português, né? Ou SCC, em inglês, que é Stress Corrosion Cracking, ou corrosão sob tensão fraturante. Então, elas são combinadas. Aqui nesse caso, gente, lembrando, é tensão mecânica estática. Eu tenho uma ação sinérgica entre tensão mecânica estática e meio corrosivo, ocasionando a fratura em tempo mais curto do que a soma das ações isoladas de tensão e de corrosão. Né? Lembrando que a solicitação é estática. Essas tensões que causam esse problema de corrosão sob tensão podem ser provenientes de operações de soldagem e deformação a frio. Lembrando que soldagem, eu estou submetendo o material a um ciclo térmico. Contração e dilatação. Contração e dilatação, né, vai gerar aí tensões internas. Né? Então são o que a gente chama de tensões residuais. Deformações a frio também acontecem. Né? As deformações a frio. Essas deformações a frio, elas são métodos de deformação. Né? Deformação a frio, que é eu conformar o material para dar a ele certa forma. Né? Na verdade, foi até um pouco repetitivo agora, né? Mas
Deformar a frio é deformar permanentemente para dar alguma forma ao material, como é o caso de estampagem e dobramento. Esses processos também geram tensões internas, né? Tensões aplicadas também podem aparecer, né, devido a condições operacionais, como pressurização de equipamentos. Né? Pressurização é igual tensão. Nesses casos, o material fratura em porcentagem sob uma tensão nominal dentro da zona elástica, caracterizada pela parte retilínea. Né? Aqui embaixo, gente, nós temos uma curva típica de tensão por deformação, né? Mostrando o limite de escoamento, que é LE. O X aí é o ponto de ruptura, né? Na ausência do meio corrosivo. E eu tenho esse círculo aí, dentro da zona elástica aqui, com uma cruz aqui no meio, né? Um X aqui no meio. Né? Esse ponto aqui é o ponto de ruptura, né? Na presença de meio corrosivo. Então perceba, na presença de meio corrosivo, a ruptura acontece muito antes, devido à ação combinada aí desses dois fatores. Né? A ruptura acontece na zona elástica, né? Para vocês terem ideia. Né? Então é algo gravíssimo, né? Porque, teoricamente, nós não esperamos que o material vá falhar na zona elástica. Né? Até porque a zona elástica é a deformação que é reversível ainda. Né? Então aquela deformação que ele deveria estar sofrendo não deveria ser nem permanente. Só que devido à ação conjunta, sinérgica dos meio corrosivos, isso pode gerar falha catastrófica. Essas curvas são obtidas ao ar, para fins de engenharia, para os materiais estruturais, né, desconsiderando, portanto, a presença de meios corrosivos. Né? Então nós temos essas possibilidades aí. Então essas curvas aí foram só para exemplificar, tá, gente? Nem é de um material específico. Características importantes da corrosão sob tensão é que não se observa praticamente perda de massa do material, né? Então é difícil identificar o processo corrosivo. Né? O material permanece íntegro até a fratura. Isso aí é algo terrível, porque, novamente, nós não conseguimos prever o que vai acontecer. O tempo necessário para a ocorrência para ocorrer a corrosão, né, sob tensão fraturante de um dado material, depende da tensão. Quanto maior a tensão, menor o tempo para a ocorrência da fratura. Né? Da concentração da natureza do meio corrosivo. Né? Da temperatura. Né? No caso da soda cáustica, em soluções concentradas e com aquecimento, pode ocasionar corrosão sob tensão fraturante em ácido carbono tensionado, como por exemplo após a soldagem. Então, temperatura é algo que deve ser levado em conta também. Né? A estrutura e a composição do material, né? Geralmente materiais com grãos menores são mais resistentes à corrosão sob tensão fraturante do que o mesmo material com grãos maiores. E bem, até então a gente já está falando da corrosão sob tensão, dessa ação conjunta, né, de tensão estática com corrosão. Né? Então nós sabemos isso aqui. Tem alguns fatores que aceleram esse processo, né, que influenciam nesse processo, na verdade, que aceleram ou atrasam. Esses fenômenos associados à corrosão sob tensão, quando a gente fala corrosão sob tensão, nós nos referimos a tensão estática com corrosão. Né? Ocorre pequena dissolução e deformação do metal, fraturas frágeis e seletividade dos meios corrosivos em relação aos metais. Né? Nem sempre é fácil distinguir esse processo dos outros. Né? E aí vem um ponto interessante. Né? Eu até estava comentando sobre isso no final da aula passada. O campo de corrosão sob tensão ele é muito fértil para pesquisas. Né? Seja na investigação do comportamento dos materiais tecnológicos ou na explicação de mecanismos fundamentais que permitem a previsão do comportamento dos materiais em novas situações. Então nós temos todos esses pontos aí. Né? O estudo de corrosão sob tensão é um estudo muito versátil. Né? Porque é o que eu falei com vocês. Voltando lá no início do curso, só corrosão
metal e ambiente. A combinação desses dois aí é muito grande, tem muitas combinações possíveis, né? As possibilidades são muito grandes. Quando eu adiciono um terceiro fator, que é um método de solicitação mecânica, eu estou tendo um número muito grande de possibilidades, né? Então, não existe ainda uma explicação clara, né, um mecanismo geral que abranja, né, todos os mecanismos, que pegue um mecanismo só, que abranja todos os tipos de corrosão sob tensão. Né? Abrange, não sei se a palavra existe, mas que englobe toda a corrosão sob tensão. Então nós temos muitas teorias específicas para cada materiais. Né? E isso aí, é claro que não tem como passar para vocês com muitos detalhes. Né? Nesse contexto, então, nós temos diversas abordagens da corrosão sob tensão fraturante, com muitos possíveis mecanismos de atuação distintos. Né? Como a gente pensa, aço carbono, no meio com cloro, numa solicitação mecânica cíclica. É um tipo. Aí bota liga de níquel em amônia, sofrendo tensão devido a metal fundido. Então, assim, são várias possibilidades, né? E avaliar, ter uma teoria que abrange isso tudo, não temos, não existe. Porém, o fato é que, do ponto de vista de engenharia, nós não precisamos, né, entender perfeitamente como tudo funciona. Nós precisamos resolver problema. Né? Uma coisa que tem ficado mais claro para mim, desde que eu me formei, há muito tempo atrás, na verdade a gente tem tempo assim, né, uns 4, 5 anos, é o seguinte, o papel do engenheiro é solucionar problema. Quando a gente olha para a corrosão aqui, por mais que eu fique muito preso à teoria algumas vezes, o importante é saber resolver. Né? Por isso que eu passei como trabalho para vocês os métodos de solução de problemas. Né? Porque vocês conhecendo pelo menos o básico dos mecanismos e conhecendo mais profundamente os métodos de proteção, vocês vão conseguir resolver problemas de corrosão. Né? E principalmente não cometer falhas grosseiras em relação à corrosão. Né? Com combinações de materiais que vão induzir a corrosão em meios seja alcalino, seja meio ácido, enfim. Né? Aqui na imagem tem uma corrosão sob tensão fraturante em tubulação de latão, na presença de amônia e umidade. Né? Perceba que tem uma rachadura. Né? E bem, então, corrosão sob tensão, muito embora a gente não tenha uma teoria geral para tudo, nós temos métodos de proteção e a gente conhece bem como certos materiais eles se comportam. Né? Os principais materiais de engenharia, eles se comportam em relação a esse fenômeno. Né? Primeiro sistema que a gente vai ver, material metálico meio corrosivo. Não é primeiro sistema não, é o sistema que a gente vai ver. Material metálico meio corrosivo. Né? Eu tenho alguns sistemas comuns, né? Alguns materiais comuns de engenharia que já tem uma database, um banco de dados maior sobre esses materiais. Né? Eu vou falar um pouco sobre eles, né? Sobre algumas ligas de mais uso, só que isso não exclui a ocorrência desse fenômeno em outras ligas, tá bom? Ou outros casos e por aí vai. Né? Eu quero mais ou menos citar aqueles casos onde a corrosão sob tensão acontece com uma frequência. Primeiramente, aço carbono. Né? Ele vai sofrer com isso em presença de álcalis, né? Ou na presença de nitratos. A fratura é preponderantemente intercristalina. O problema é progressivamente mais sério à medida que aumenta a dureza do material, à medida que o material fica mais duro. O mecanismo de fratura inclui processos eletroquímicos, e a proteção catódica é muitas vezes indicada como um recurso para evitar a fratura. Então nós temos isso aí. Né? Quanto mais duro o material, pior o problema. Né? Lembrando que a dureza aumenta muito, a fragilidade começa a aumentar também. Né? Proteção catódica ajuda na proteção. Né? Uma exceção aí é a fratura sob a influência do gás sulfídrico, na qual a fragilização por hidrogênio é um fator importante, né, para o aço carbono. O ideal é que eu elimine locais onde possam existir concentrações de substâncias corrosivas.
A eliminação de tensões de fabricação e uso de materiais de baixa dureza também são recursos que podem ser empregados, né? Tensões internas, no caso, né? E usar materiais pouco duros, ou seja, mais dúcteis, né? E muitas vezes a escolha de outro material é a única solução para atender às necessidades mecânicas de aplicação. Ou seja, tem situações que nosso carbono simplesmente não vai ser útil, então tem que trocar por outro material. Nem que seja outro tipo de aço. Para evitar corrosão por amônia líquida, costuma-se adicionar uma pequena quantidade de água, né? Bem pequena mesmo, né? Da ordem de 0,2%. Aços de alta resistência mecânica são sujeitos a fraturas em uma variedade de ambientes, sobretudo aqueles contendo cloreto, né? Aqueles ambientes que contêm cloreto, né? Cloreto, vocês vão ver aqui, na verdade vocês já viram um pouco, mas vocês vão ver mais aqui, que são terríveis quando a gente fala de corrosão sob tensão, né? Em algumas circunstâncias, o ar úmido é o suficiente para fraturar o metal, né? A fragilização por hidrogênio é provavelmente um mecanismo preponderante em aços de alta resistência mecânica, né? E camadas protetoras diversas têm sido usadas com bom resultado para esse tipo de aço. Ligas de cobre na presença de amônia, né? Eu já falei com vocês que vocês não precisam decorar essa combinação. Alumínio tem problema com, sei lá, ácido sulfúrico. Sei lá, combinações assim vocês precisam decorar. Mas tem algumas combinações que são clássicas, né? A própria questão do cloreto, a gente sabe que é um problema. Cobre com amônia é um problema terrível também. Soluções amoniacais, né, são os agentes clássicos para rupturas de ligas de cobre, sobretudo latões, né? A fratura em geral é intercristalina, porém também pode haver trinca transcristalina. O pH da solução e o nível de esforço parecem ser fatores capazes de promover a mudança de mecanismo, né? Além dos métodos de controle já mencionados, né? A variação do pH é particularmente efetiva em certas situações nesse sistema. Então, variar o pH do meu ambiente pode resolver o problema de corrosão de ligas de cobre, né, na presença de amônia. Sais de mercúrio também são agentes corrosivos para o cobre e suas ligas. Para ligas de níquel, nós temos problema com soda cáustica, né, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio em temperaturas elevadas, próximo de 300 graus Celsius. Esses hidróxidos fundidos atacam o níquel e suas ligas, né? Percebem que é uma... Isso aqui, gente, é por causa de corrosão sob tensão, tá? Isso aí está sempre agindo em conjunto de solicitação mecânica estática. As ligas de níquel são muito boas para proteção contra a corrosão, mas tudo tem seu ponto fraco, né? Ligas de alumínio. Sofre fraturas em muitos ambientes diferentes, como cloretos. A fratura intercristalina e se relaciona com a presença de precipitados que são formados durante o processo de endurecimento. A corrosão pode acontecer preferencialmente nos contornos de grão, né, nas regiões adjacentes aos mesmos, empobrecidas de elementos de liga, devido a processo de precipitação. Cuidados especiais no tratamento térmico e escolha da estrutura metalúrgica adequada são processos úteis para combater o perigo da fratura. Tá bom? Então é outro problema sério que as ligas de alumínio podem apresentar. Temos que tomar cuidado com isso, tá? E sais de mercúrio e mercúrio metálico ocasionam corrosão acelerada em alumínio ou ligas desse metal. Ligas de magnésio e titânio sofrem corrosão sob tensão numa variedade de meios corrosivos, preponderando os que contêm cloretos, mas podendo aparecer também apenas em ar úmido. Então, ligas de magnésio e titânio também sofrem com esse problema. Cloreto novamente aparecendo como vilão, né? Em geral, são também intercristalinas e relacionadas com a estrutura. O controle de tensões residuais é muito usado em tais casos, né? Vocês podem perceber, gente, que no geral, para corrosão sob tensão, podem perceber que teve em comum aí entre essas várias ligas tensão residual, ou seja, tensão residual é sempre ruim, e é por isso que o recozimento é um processo, um tratamento térmico extremamente útil, né?
O recozimento ele trabalha no sentido de recuperar a dutilidade. Quando ele recupera a dutilidade, né, recupera a dutilidade e também elimina tensões internas, né? Então, ou seja, dois pontos que ajudam a prevenção desse tipo de fratura, fratura causada por corrosão sob tensão, né? Então isso aí é algo bem positivo, né? Sempre pensem no recozimento, tá? Eu sei que aqui na disciplina o foco não é falar sobre tratamento térmico, mas eu acredito que vocês já viram isso antes, né? Durante o curso, né? E vocês devem saber o que é recozimento. Em A e B, que eu tenho a corrosão sob tensão fraturante em liga de titânio, em A, parte interna, e em B, na parte externa do equipamento. Então o titânio sofre com isso também. Aços inoxidáveis, né? Os nossos queridinhos aços inoxidáveis. Eu devo fazer a distinção entre ferrítico, martensítico e austenítico. No ferrítico, a fratura é intercristalina, e muitas vezes relacionadas com contorno de grão da austenita. Fragilização por hidrogênio também pode acontecer. Os martensíticos também são sujeitos à corrosão sob tensão fraturante e principalmente à fragilização por hidrogênio. Né? E isso é um grande problema, porque os ácidos martensíticos eles já estão no nível de fragilidade um pouco mais alto, né? Mesmo aqueles revenidos. Né? Os ácidos inoxidáveis duplex, aqueles que são 50% austenita e 50% ferrita, embora mais resistentes, também podem sofrer com a corrosão sob tensão fraturante. Fratura transgranular em aço austenítico e meio clorídrico é bastante frequente. Né? Aqui na figura abaixo tem um aço do tipo 304, que tem 18% de cromo e 8% de níquel, fraturado em contato com esse... eu não vou saber o nome desse composto de cor. Acho que é cloreto de magnésio, alguma coisa desse tipo. Acho que é cloreto de magnésio mesmo. Aqui na esquerda eu tenho um arame de aço 304, fraturado sob tensão, uma solução 42% desse cloreto de magnésio, em ebulição. E na direita aqui, a fissura do aço anterior, né, mostrando o caráter transgranular da trinca. Né, mostrando que ela está passando ali. Não dá para ver os grãos certinho, porque não foi feito um ataque para revelar esses grãos. Né? Aparentemente, eu pelo menos não consigo ver daqui. Né, mas a fratura ocorre ao longo dos grãos, ao longo dos contornos de grão. Eu tenho alguns estudos sendo feitos para verificar a influência de elementos de liga no comportamento desses materiais. Elementos do grupo 5, na tabela periódica, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto, são prejudiciais. E entre os elementos que aumentam a resistência, o níquel é particularmente útil. As ligas de alto teor de níquel são imunes à corrosão sob tensão, porém são economicamente menos atraentes. Né? Então é outro ponto aí. O níquel, como vocês vão ver, já viram na verdade, né? Em Mateco 2, né? Eu espero que todo mundo tenha visto já. O níquel ele é muito bom em questão de propriedades. Né? Mecânica, de corrosão, no geral ele é muito bom, só que ele é muito caro. Né? Então isso é um ponto bem negativo. Os aços inoxidáveis austeníticos são muito usados em diferentes indústrias por apresentarem resistência a vários meios corrosivos, né? Os aços inoxidáveis austeníticos. Em presença de oxidantes, como oxigênio, eles formam uma película constituída principalmente de óxido de cromo, né? Cr2O3, que apresenta como características aderência, continuidade, alta resistividade elétrica e praticamente a ausência de porosidade, o que torna essa película protetora, né, sendo responsável pela resistência à corrosão, a gente já comentou isso antes. Né? Então, só recapitulando a importância desses ácidos inoxidáveis, né, austeníticos, né? A gente fala mais deles porque eles são mais comuns na indústria, né? Por eles têm boas propriedades. Porém, isso é até importante falar que, já foi até falado anteriormente também, que os ácidos inoxidáveis, ácido inoxidável no geral, apesar do nome ser inoxidável, eles podem sofrer processos corrosivos dependendo do meio, das condições. Né? Se a película for danificada, tiver sua integridade
alterada, eu posso ter problemas de corrosão com esses aços também. Entre as substâncias que, mesmo em pequenas concentrações, danificam essa película, nós podemos destacar o íon cloreto, e entre as condições devem se destacar temperatura, pH, solicitações mecânicas, velocidade, frestas, soldas, área de estagnação, tempo de contato e área de concentração de tensões. Todos esses pontos aí, eles interferem na película, né? Todas essas condições interferem na boa integridade da película, podemos dizer assim. O íon cloreto, gente, como está aqui, ele é terrível, né? Aqui na esquerda tem um tubo de aço inoxidável 304 com corrosão sob tensão fraturante, né? Na presença de cloreto e temperatura, né? Inoxidável, mas está deteriorado. Na direita tem a corrosão sob tensão em arames de ferro cromo-níquel, em solução de 42% de cloreto de magnésio, em ebulição, né? Aí aqui eu tenho esse gráfico mostrando o tempo de fratura aqui em Y e a porcentagem de níquel, né? A gente pode ver que tem uma área que não fratura, né? E aqui embaixo, por onde passa a curva, é a curva do tempo mínimo de fratura, né? Que é mais aproximado para esses pontos mesmo. Bom, por que o cloreto é tão danoso assim a ácido inoxidável austenítico, né? Eles são adsorvidos superficialmente, causando descontinuidade na película de óxido de cromo. Só aí a gente já sabe que tem problema. Essa descontinuidade na película pode gerar pequena área anódica perto de grande área catódica. Enfim, eu vou ter essa pequena área exposta, onde os íons cloretos foram adsorvidos, funcionando como um anodo para a grande área catódica, gerando alta densidade de corrente na área anódica. Ou seja, o cloreto é como, pensa numa formiga, né? Pensa que o óxido é um óxido formado de açúcar. E o cloreto é uma formiga. Ele vai comer açúcar numa parte bem pequenininha. E aí expõe o metal. O metal ele vai sofrer um ataque muito agressivo só naquela parte ali, né? Na verdade, acho que essa comparação da formiga foi bem ruim. Mas a película está formada. O cloreto ele tira uma parte pequena da película, formando aquela pilha ativo-passiva, né? Eu vou ter uma pequena área anódica, perto de uma grande área catódica. A densidade de corrente elétrica nessa área anódica vai ser grande. Densidade de corrente de corrosão, na verdade, né? E aí vai ter um ataque muito forte naquele ponto, né? Isso acontece em vários pontos da camada protetora, formando vários pits, né? Com o início do processo corrosivo, vai haver a hidrólise de íons metálicos originados nessa área anódica, causando decréscimo do pH, chegando a valores próximos de 2, ou seja, algo bem ácido, impedindo o reparo da película e acelerando o ataque corrosivo. Ou seja, a película não vai conseguir se recuperar. Tem alguns casos onde a película é deteriorada e que ela se recupera com o tempo. Esse daqui não é um desses casos. Essa ação do cloreto vai gerar um pitch, né, no ácido inoxidável. Começa muito lento, mas tem um processo autocatalítico, que eu já citei há muitas aulas atrás, né, que produz condições para o crescimento do pitch e a aceleração do processo corrosivo. Então vão se formar vários pits na estrutura. E aí, consequentemente, é só uma questão de tempo para que haja falha. Condições influentes na ação corrosiva de cloreto sobre os ácidos inoxidáveis, né? Temperatura, que acelera a ação corrosiva. pH, o aumento do pH acima de 7 aumenta a resistência à ação corrosiva do cloreto. Então, pH ácido favorece a corrosão, pH mais alcalino, não, mais básico não. Velocidades baixas e áreas de estagnação, porque possibilitam a deposição de partículas suspensas, né, que pode originar corrosão sob depósito, com a formação de pits, né? Frestas possibilitam a retenção do meio corrosivo e a corrosão por aeração diferencial, que é outra dificuldade. Soldas possibilitam a sensitização de ácido inoxidável com teor de carbono maior que 0,03%.
havendo precipitação de carbetos de ferro e cromo, tornando o aço suscetível à corrosão em torno de corrosão de solda, né? Então a solda ela pode ser danosa nesse sentido. Solicitações mecânicas. No caso de ocorrer uma associação de meio corrosivo e solicitações mecânicas, né, o aço inoxidável vai ter um processo corrosivo acelerado, mas sem perda acentuada de massa. Entretanto, podem ocorrer fraturas, colocando fora de operação o equipamento deteriorado, trazendo problemas relativos à segurança das instalações e dos operadores das mesmas, né? Então, pensando, só a ação do cloreto já é prejudicial. Juntou a ação do cloreto com uma ação mecânica, uma solicitação mecânica estática, eu vou ter corrosão sob tensão e vou ter a fratura muito mais rapidamente. Tempo de contato. Quanto maior o tempo de contato entre o aço inoxidável e o íon cloreto, maior a probabilidade de formação do pitch, né? Área de concentração de tensões. A presença de pits, entalhes e áreas deformadas devem ser evitadas, né? Essas últimas já na fase de projeto ou de montagem do equipamento. Em decorrência da forte influência de cloreto e temperatura, tem-se procurado estabelecer valores limites de concentração de cloreto, nos quais não acontecem a corrosão por pitch e a corrosão sob tensão fraturante, né? Então nós temos esse ponto aí. Então, em decorrência da forte influência de cloreto e temperatura, temos procurado estabelecer valores limites de concentração de cloreto, no qual não acontece a corrosão por pitch. Então, a maneira é mexer na temperatura, né, para prevenir a contração do cloreto. Por outro lado, tentamos projetar equipamentos nos quais são usados aço inoxidável mais resistentes à ação corrosiva do cloreto, né, ou alguns materiais mais resistentes, como é o caso das ligas de níquel. Entre os aços inoxidáveis mais resistentes estão aqueles contendo molibdênio, como o aço 316, ou aqueles com teores elevados de cromo e níquel. Evidentemente, esses materiais têm custo mais elevado, então só vão ser usados quando realmente necessário que tenha essa resistência à corrosão contra cloreto. Bom, em decorrência do grande emprego de aço inoxidável 304, que é austenítico também, equipamento industrial, sistema de refrigeração, enfim, no geral, procura-se estabelecer valores de temperatura, e principalmente de cloreto, que não ocasionem corrosão por pitch e corrosão sob tensão fraturante, né? Eu tenho alguns casos aqui verificados em diferentes condições, né? Influência da concentração de cloreto, temperatura e pH na CST, corrosão sob tensão, em aços inoxidáveis do tipo AESI 304. Né? Agora eu esqueci qual é o significado. Acho que é de AESI, né? Tô pensando em AESI, né? Acho que é American Institute of Steels and Iron, ou Iron Steel Institute, alguma coisa assim, né? É Instituto Americano de Aço e Ferro, né? Que nos deu que dá a nomenclatura do aço, 304. Então, como vocês podem ver, ó, eu tenho para o mesmo teor de cloreto, várias temperaturas diferentes, né? E que falam positivo ou negativo, ocorrência de pitch ou ocorrência de corrosão sob fratura, né? Perceba que o pH menor, eu tenho pitch e CST. O pH maior, eu não tenho pitch nem CST. Em temperatura alta, né? Aqui já a 10.000 partes por milhão de cloreto, eu tenho em temperatura alta e um pH mais elevado, não tenho nada. Mas em pH mais baixo, eu já tenho. Isso nos leva a pensar o quê? Que a ação do pH aqui é muito importante, né? A ação do pH é muito importante, tá bom? O pH ácido, ele favorece a ocorrência desse tipo de corrosão. Para nível de cloreto até 1.000 partes por milhão em água para trocadores de calor, se eu tiver boa velocidade de água e uma temperatura ali até cerca de 60 graus Celsius, é possível usar o aço 304 316.
Algumas vezes tem ocorrido falhas em situações nas quais a concentração de cloreto é pequena no meio corrosivo, mas se eleva a valores prejudiciais em superfície metálica com temperatura elevada, como é o caso do trocador de calor vertical, onde tem uma interface de água e vapor. Ácidos inoxidáveis 304 e 316, usados em tubos de trocadores de calor, né, expostos à água com esse teor de cloreto aí de mais ou menos uns 40 partes por milhão, estão sujeitos à corrosão sob tensão fraturante quando a temperatura excede 60 graus Celsius. Então, assim, ter cloreto não necessariamente impede de usar ácido 304 e 316, mas eu tenho que analisar a concentração, a temperatura, tem que analisar o projeto como um todo, tá bom? Porque até mesmo o próprio pH, né, do ambiente. Os valores da tabela anterior confirmam a forte influência de temperatura e da concentração de cloreto, né? O efeito pH é complexo, mas, no geral, alta alcalinidade minimiza a possibilidade de ocorrer corrosão sob tensão fraturante. Uma questão que aparece com frequência está relacionada com a concentração mínima de cloreto, que causaria corrosão por pitch e possível corrosão sob tensão fraturante em aços inoxidáveis. Então a concentração mínima de cloreto, né, mas não tem como responder isso de imediato, né? A concentração de cloreto sozinha ela não me fala nada. Eu tenho que olhar também para a temperatura e pH. Trocadores de calor com feixe de tubos com ácido inoxidável 316 e água de resfriamento com 100 partes por milhão de cloreto não tem apresentado problemas de corrosão desde que o sistema esteja limpo, ou seja, sem depósitos, né? E a água seja tratada adequadamente à base de polifosfatos ou de fosfonatos. Proteção contra esse tipo de corrosão. Eu tenho alguns recursos que eu posso utilizar, né? Principalmente na fase de concepção do projeto, eu tenho que prever e evitar situações onde pode ocorrer corrosão sob tensão, né? Isso no projeto. Só que muitas vezes a gente não vê o projeto, a gente já vê, já pega o equipamento funcionando já, pronto, né? E quando a gente constata uma fratura dessa natureza, a gente procura modificar o sistema para evitar sua repetição. Seja mexendo no pH, na temperatura, na concentração do cloreto, por exemplo, né? No último caso, o estudo detalhado do acidente e a compreensão perfeita da ocorrência fornecerão dados importantes para a solução do problema. Redução das tensões é um meio óbvio de se proteger contra a corrosão sob tensão, né? Porém, é um pouco difícil saber até quando tem que reduzir a tensão, né? Como eu mostrei para vocês anteriormente, a tensão pode acontecer até na zona elástica, já que tem ação sinérgica entre corrosão e tensão. Então é difícil eu falar que é seguro até eu abaixar certo nível de pressão, de tensão. E até porque também tem tensões residuais, concentradores de tensão, então assim, é muito difícil mexer com tensão. De maneira geral, é bom a gente reduzir ou eliminar, né, essas tensões de fabricação, as tensões residuais, através do recozimento. Mas deve-se tomar cuidado para que o recozimento não induza outras alterações metalúrgicas aí na estrutura. Nós devemos tomar cuidado também nesse projeto aí de material, de objeto sujeito a corrosão sob tensão, para evitar situações em que possa haver acúmulo e concentração de espécies químicas nocivas. Bom, alterações no ambiente corrosivo representam outro recurso disponível para evitar o fenômeno. Tais alterações incluem modificação do pH, eliminação do oxigênio e cloretos das soluções, né? Modificar o ambiente como um todo, né? Pode ser que ajude. Pequenas alterações nessas variáveis podem conduzir a um sucesso surpreendente, né? E essa modalidade vai ser explorada com sucesso. Ou seja, mudar o ambiente.
Às vezes mudar o ambiente pode ser suficiente para impedir um processo corrosivo. Pode ser uma mudança pequena, né? Como modificar o pH, por exemplo. Proteção de metal por inibidores ou proteção catódica também é possível em muitos casos. Essas medidas devem ser cuidadosamente ensaiadas, por envolverem o risco de, se mal aplicadas, resultarem em efeito oposto ao desejado. Então nós temos isso aí também. Bom, substituir um material empregado por outro, não sujeito a corrosão sob tensão, nas condições de uso, é outra maneira de enfrentar o problema também. Né? Aços inoxidáveis duplex, eles têm apresentado melhores resultados do que os 304 ou 316. Lembrando que aço inoxidável duplex é uma mistura que é metade austenita e metade ferrita. Será então necessário conciliar as demandas impostas pela aplicação prevista, tais como resistência mecânica, comportamento a alta ou baixa temperatura e resistência à corrosão generalizada. Então tem que conciliar essas demandas impostas pela aplicação, né? Com as propriedades oferecidas por outros materiais. Então, quando eu troco o material, eu tenho esse problema de ter certeza que ele vai casar direitinho com a aplicação. E nessas considerações, o fator econômico muitas vezes de primordial importância para uma decisão. Lembrando que, em algumas situações, trocar o material pode ser vantajoso. Ou eu ficar simplesmente trocando o material o tempo todo por um igual. Às vezes, financeiramente, vale mais a pena fazer isso do que instituir um método de proteção muito caro. Ou que usar um material muito caro para durar mais tempo. Então, essa análise financeira tem que ser feita. O peso econômico disso é sempre relevante. 15.9. Métodos de ensaio. Vamos lá. Apesar da grande utilidade de ensaios de laboratórios que permitiram prever a influência de fatores mecânicos na corrosão, os ensaios existentes não são satisfatórios. Tem muitos ensaios aí que permitem prever e simular essa situação, mas a maioria deles não é satisfatória. Esses estudos poderiam ser, em princípio, realizados pela reprodução das condições previstas para a operação dos materiais ou pelo emprego de ensaios acelerados. Traduzindo, para verificar como o material comportaria em certa situação, eu posso simular ele naquela situação. Porém, muitas vezes, o que a gente vê em laboratório, o que a gente vê em serviço, é diferente. Não tem uma correlação. Então, não vai me fornecer uma segurança, né, para usar como base para tomar decisões. Alguns grupos de normalização internacional têm se preocupado em definir métodos unificados de ensaios de corrosão sob tensão. Eu tenho o grupo da Federação Europeia de Corrosão, que faz essa análise. Tem grupos da STM, da ISO também, que procuram métodos padronizados para lidar com isso. Porém, um certo número de ensaios tem sido adotado na prática, como instrumento capaz de comparar as observações de vários investigadores e que são, na sua maioria, conduzidos em condições de corrosão especialmente severas, servindo, portanto, como meio de triagem para a eliminação de materiais inteiramente inservíveis às condições em questão. Então a gente pega um material e simula condições muito severas de operação e verifica se esse material ele vai suportar, ele vai aguentar. Esse é um método de ensaio. É um método de se fazer o ensaio, para as condições em questão. De modo geral, todos os ensaios consistem em submeter o material em questão à solicitação mecânica e à ação de um agente fraturante específico. Então é uma combinação. Eu vou submeter, vou simular isso. Os corpos de prova podem ser tensionados a cargas fixas, são os ensaios da carga constante, ou submetidos à deformação inicial, ensaios da deformação constante. Os primeiros, a carga constante, eles exigem aparelhagem mais complicada. Porém, tem a vantagem de o esforço aumentar à medida que a trinca penetra no material, acelerando o processo de fratura. Nos processos de deformação fixa, os corpos de prova eles têm suas tensões relaxadas pelo processo de fratura. E o processo pode vir a ser detido antes que a fratura completa se verifique. Então,
o primeiro processo ele pode ser mais prático, muito embora ele tenha uma aparelhagem mais complicada. A geometria dos corpos de prova, em geral, obedece a duas classes principais: cilindros tensionados axialmente ou chapas tensionadas. Os cilindros oferecem a vantagem no cálculo de tensão efetiva, né, que no caso dos últimos varia de forma contínua e mal definida na periferia convexa em tensão ao centro da seção. Então, assim, como primeira escolha a gente faz com cilindros. A corrosão sob tensão fraturante pode também ser estudada deformando o material metálico em um meio corrosivo, a uma velocidade de tração constante. Ensaio a velocidade de deformação constante ou ensaio de tração sob baixa taxa de deformação, que é chamado de tração BTD, baixa taxa de deformação, né? Então é outro método de ser feito. Dessa maneira, é possível se produzir macroscopicamente as condições de fluência e o comportamento anódico que se verifica no vértice de uma fissura que se propaga. Esse ensaio é regulamentado por norma. Ensaio de tração sob baixa taxa de deformação. A vantagem desse ensaio está na eliminação da etapa de nucleação da fissura, né? Pois a deformação imposta ao material permite nuclear um ataque localizado e, portanto, considerar somente o processo de propagação. Então a ideia é analisar somente a propagação, né? Aqui eu tenho duas geometrias de corpo de prova, né? Para chapas, na esquerda, vocês podem ver que é mais complexa, essa curvatura atrapalha bastante, né? No handbook da STM eu tenho alguns ensaios para avaliar a corrosão associada às solicitações mecânicas, né? Mas, novamente, isso vai ser muito variável, né? Eu não tenho assim um método que serve para tudo, que é recomendado para tudo. Cada caso é um caso. Tá? Até porque cada caso de corrosão sob tensão é um caso específico de corrosão sob tensão. Então isso tem que ser avaliado individualmente, tá bom? E bom, gente, finalizando o nosso capítulo aqui. Deixa eu tomar meu gole de água aqui para finalizar com vocês. Vimos aí, no capítulo 15, todos os tipos aí principais de corrosão sob tensão, né? De corrosão associada à solicitação mecânica, na verdade, né? Vimos que esse processo é muito diverso, muito versátil. Eu tenho muitas possibilidades dentro desse contexto, né? Agora, nessa parte final que eu falei dos ensaios, isso aí é muito mais evidente quando a gente começa a olhar para os ensaios, né? Porque para cada combinação ali, eu posso ter um ensaio que é mais recomendado, né? Então, já vai ficando muito complexa, né, essa análise, né? A própria disciplina como um todo, ela vai se tornando mais... como eu posso dizer? Ela vai se tornando mais específica, né? E a ideia aqui não é entrar especificamente em algum caso ou outro, né? Eu quero que vocês tenham uma noção geral. E bom, gente, com essa aula eu finalizo com vocês aí as nossas aulas de corrosão, né? Primeiramente, eu peço desculpa pelos atrasos nas postagens de aulas. Eu sei que que eu demorei bastante, algumas semanas e tal. Computativo, vou compensar, vou dar um prazo bem largo para a prova, então vocês vão ter tempo de estudar, não precisa se preocupar em relação a isso, tá? Eu sei que algumas aulas, né, ficaram muito grandes, como essa, né, tá quase 1h30, mas é necessário porque o livro ele abrange muitos temas, né? O que eu passo para vocês, eu ainda corto muita coisa. Então, assim, o livro ele tem muitos detalhes, né? A corrosão em si é um fenômeno que é difícil de estudar, assim, porque como eu falei aqui no final, cada caso é um caso. A gente tem que olhar individualmente para cada fenômeno, cada combinação de material, de ambiente, né? É claro que tem alguns que acontecem mais recorrentemente, mas a gente tem que olhar com muito cuidado para cada caso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso, né? Eu trabalhei já com corrosão na área de sensitização. Eu sei que é sensitização, eu entendo de alguns ensaios que pode me ajudar a avaliar a sensitização, eu sei como é que funciona esse mecanismo, né? Eu sei como é que funciona o mecanismo básico no geral, mas se você pegar um caso de, por exemplo, grafitização, já é algo que eu nunca peguei para trabalhar especificamente, né?
Então, geralmente, quem é especialista nessa área de corrosão tende a analisar um setor só, né? Seja corrosão por pitch em ácido inoxidável, seja ácido duplex, ácido superduplex, enfim, por aí vai. Tá bom? E é isso, gente. Tem muito conteúdo. Estudem para a prova antes de fazer a prova. Se vocês deixarem para olhar o slide durante a prova, vocês não vão ter tempo para fazer, tá bom? Façam com cuidado, né? Façam com atenção. O tempo só vai conseguir fazer a prova quem tiver estudado antes, tá? Porque se você parar para procurar a resposta nos slides, no meio da prova, você não vai ter tempo. E é isso, gente. Prova, trabalhinho agora no final daqui 2 semanas, encerra e a gente vai para as nossas tão queridas férias, né? Tão sonhadas férias. É isso, pessoal. Tenha uma boa semana, bom descanso e até a nossa apresentação de trabalho. Valeu!